Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Madrugada Astral. Você que está acompanhando pela Astral TV, também pela Vibe Mundial ou pelo YouTube. Eu sou a Nanciano Vale, canalizadora do Sistema Comando Estelar, e hoje falaremos de um tema que eu gosto bastante, que eu reflito há muito tempo, que é sobre o tempo. Porque às vezes parece que nada acontece. E a gente tem aquela frase, eu sempre, desde muito jovem, costumo falar, que existe o tempo de Deus, tudo no seu tempo certo. Isso é uma sabedoria que acaba vindo de geração em geração, pela nossa ancestralidade. E eu tenho uma amiga muito querida que sempre fala para mim: ah, você sempre fala que tem o tempo certo, tem o tempo de Deus. E eu sempre trouxe isso realmente como uma certeza dentro de mim, mesmo em vários momentos querendo que o tempo fosse um pouquinho diferente, porque às vezes a gente quer que o tempo seja mais rápido ou que o tempo seja mais lento, ou as coisas estão passando muito rápido. Geralmente, quando a gente está desfrutando muito e a gente está gostando muito de alguma coisa, de alguma vivência, o tempo tende a passar mais rápido. Por exemplo, se você está passeando, se você está de férias, quando vê, já acabou. E às vezes quando a gente está fazendo alguma coisa chata, alguma coisa que a gente não quer muito fazer, o tempo se arrasta. Ou quando a gente quer muito que chegue algo ou que aconteça algo, parece que o tempo está mais lento para passar. Isso é natural. É um pouco da nossa percepção, é um pouco das nossas emoções, da nossa ansiedade. Isso acaba realmente acontecendo. Mas o tempo, ele é muito relativo. Mas existe também o tempo da nossa alma, que é um tempo de maturação. É um tempo que eu diria de gestação. Uma gestação, ela geralmente, né, no ser humano, tem 9 meses. Então, existe um tempo para aquele ser se formar materialmente, né? Para que aquele bebezinho, ele se transforme. Mas existe também essa analogia para o nosso tempo interno. Quanto que nós temos internamente para gestar dentro de nós, né? E existe sim um momento de gestar da nossa alma. E às vezes é onde parece que as coisas estão meio paradas, meio estagnadas, mas dentro de nós está acontecendo. E eu tenho certeza que está, e você pode fazer uma autoobservação. Às vezes você olhar, por exemplo, tua vida tá um pouco parada agora, as coisas parecem que não acontecem, tudo mais do mesmo, né? A mesma rotina e um pouco de estagnação. Mas, se você olhar para como estava a sua vida há 6 meses atrás, alguma coisa diferente vai ter. Algo mudou. Seja algo muito perceptível ou algo sutil, porque nós estamos em constante movimento, a nossa vida é movimento. E mesmo nesse tempo de gestar da nossa alma, que às vezes é um tempo de mais demora, eu diria assim, ou das coisas indo bem mais devagar, existe uma percepção sutil, existe uma mudança, sim. E principalmente quando a gente efetivamente entra no nosso caminho do autoconhecimento, as coisas mudam de forma sutil, mas mudam. A nossa percepção sobre nós, ela vai mudando. A nossa percepção da realidade, percepção sobre o outro, a percepção sobre o mundo, porque a gente vai expandindo a nossa consciência. Porque o mundo tem a lente que nós colocamos. E isso é o real. Vamos dar outro exemplo, porque eu adoro exemplos. Se eu tô triste, baixo astral, para mim o mundo todo tá ruim. Tá tudo ruim. Ah, não quero saber de nada. Não quero falar com ninguém. Não. Quer comer isso? Eu não quero comer nada. Não quero passear. Não quero fazer nada. Tudo tá ruim. Quando a gente tá baixo astral. E quando a gente tá feliz? A gente tá muito animado. A gente tá assim em êxtase. Tudo é bonito. Tudo é legal. Tudo eu tenho ânimo. Tudo eu tenho coragem. Então veja só. O quando o mundo muda a partir da percepção do nosso olhar. Então, essa percepção de olhar, ela fica muito mais perceptível quando nós estamos nessa jornada de autoconhecimento. E o tempo, ele é relativo, como eu trouxe. Existe realmente o tempo, a cronologia do tempo, e às vezes a gente tem uma sensação de que o tempo está passando rápido, né?
e parece que passa cada vez mais rápido, mas tem o tempo da alma, o tempo de Deus, o tempo da espiritualidade. Então, muitas vezes a gente acha que está esperando muito, e às vezes estamos, tá? Às vezes a gente está esperando meses para que algo aconteça, e não acontece. E passa mais uma semana, outra semana, e você dentro da tua expectativa. E aquilo tá querendo te ensinar o quê? Tá querendo te mostrar o quê? Resiliência, paz interior, fé, confiança, entre outros ensinamentos talvez mais particulares dentro da realidade de cada pessoa. Mas a demora, ela sempre nos ensina, principalmente quando nós queremos algo ou quando nós estamos efetivamente esperando por algo. A demora, ela sempre vai nos ensinar. E por que demora? Quem disse que talvez esteja demorando? Ou será que tudo não está sendo preparado para que seja de uma melhor forma para nós? Uma vez eu recebi, e eu sempre trago, né, algumas particularidades, eu recebi uma música de uma pessoa que eu amo muito, e essa música era muito linda e falava sobre espera. E que nós estamos sendo preparados durante a espera. Isso é muito real. Eu lembro que eu ouvi essa música e chorei, porque eu sou bem chorona, e fiquei bem emocionada, uma letra muito bonita, que falava justamente disso, de que às vezes a gente acha que está demorando, mas na verdade está tudo sendo caprichado. Deus está caprichando. Então, às vezes a gente quer muito que uma coisa aconteça e ela demora, ou a gente fica, nossa, demorando, eu queria que fosse para ontem. Ou às vezes nem fosse para ontem, às vezes é uma coisa que você está esperando realmente há muito tempo para acontecer. Você fala, poxa, mas não vai. Vai no tempo certo. No tempo onde tudo tiver que se encaixar. E eu tenho certeza que quando as coisas dão certo, dentro do tempo certo, que é o tempo de Deus, que é o tempo da nossa alma, elas acontecem de forma ainda mais brilhante, de forma ainda mais fantástica, realmente acolhendo e transmutando e indo além das nossas expectativas. Então, por isso é tão importante a gente exercitar a nossa paciência. E claro que essa espera, ela precisa ter ação. Então, quando a gente está aguardando algo e parece que as coisas não estão acontecendo, a gente tem que agir também. Olhar para dentro, praticar o autoconhecimento, nossas práticas espirituais, mas além disso, efetivamente fazer o que precisa ser feito, né? Você está esperando que algo aconteça, faça algo para que este algo aconteça também, né? O que você pode fazer para realizar esse desejo? Faça de forma objetiva, caminhe, faça o que tem que ser feito. Né? Muitas vezes não é a gente sentado no sofá esperando que algo vai acontecer. Na verdade, na maioria das vezes isso não vai acontecer. Então, faça, mas também espere. Seja feliz na espera. Tenha contentamento na espera. Aguarde. Porque quando você olhar para trás, você vai ver que valeu a pena esperar. Principalmente quando é algo que o teu coração deseja muito. Quando é algo da tua essência, que a tua essência divina deseja. Vale a pena esperar. E às vezes a gente pensa, poxa, eu acho que eu tô perdendo tempo. Eu acho que o tempo tá passando, as coisas não estão acontecendo, eu tô perdendo tempo, então eu vou mudar a rota. Não mude a rota do sonho do teu coração. Não mude a rota do teu propósito. Não mude a rota do que você veio fazer nessa existência. Não mude essa rota. Pode demorar o tempo que for, mas o teu caminho, ele será aberto. O sonho do teu coração, ele vai ser realizado. A gente só precisa equilibrar a nossa mente, o nosso emocional, para que a gente possa esperar. Esperar em paz, esperar com calma. Às vezes a gente se desespera, né? No meio do caminho, a gente fica um pouquinho de raiva, um pouquinho bravo, as coisas saem do controle. Isso é natural, isso vai acontecer, né? É importante que
a gente saiba, né? E hoje em dia tem um pouco disso de pessoas espiritualizadas, elas são mais evoluídas, né? Nossa, e não, isso não é um fato. Na verdade, nós somos todos buscadores e nós estamos buscando sim, e seguimos buscando, mas temos acessos de raiva, de tristeza, a gente se magoa, a gente erra, como todas as pessoas, mas a gente está numa busca. E a gente busca preencher o nosso vazio interior, que só é preenchido pela espiritualidade. E a gente confia, a gente se apega ao Deus do nosso coração, a gente se apega às escrituras sagradas, a gente se apega ao espiritual. Porque um fato nós somos espíritos vivendo na matéria. Então, tudo que está aqui, tudo que é palpável, vai embora, né? Nós ficamos e nós seguiremos com o nosso espírito. Então, tenha paciência. Lembre que tudo, assim como uma plantinha, a gente vai plantar uma árvore. Pensa só, uma árvore. E nesse momento, né, em que vivemos o nosso meio ambiente, do nosso planeta, o quanto é importante, quanto as nossas árvores são importantes. Porque veja só, para plantar uma árvore é rápido. Foi lá, plantou, ajeitou a terra, colocou as sementes e tal. E para essa árvore crescer e virar uma árvore, porque começa um broto e ela vai nascendo e é uma plantinha, um tronco fininho e aquilo vai aumentando, aumentando e ao longo de muitos anos, às vezes centenas de anos, que realmente tem-se uma árvore alta, frondosa, com um tronco firme, dando frutos. Então existe o tempo de plantio da nossa semeadura, para que haja um tempo de gestação, de crescimento para a nossa colheita. Então respeite esse tempo. E um grande... qual a palavra que eu posso usar? O que nos atrapalha, vou mudar, o que nos atrapalha muito é a comparação. Então, às vezes a gente compara a nossa vida com a vida das outras pessoas, compara a nossa realidade, o momento em que estamos, e a gente esquece que cada um tem um plantio, cada um teve uma semeadura e cada um tem um tempo de colheita. Então, às vezes a gente se compara com alguém que já passou por todas essas etapas. Se nós estamos na fase de plantar, de semear, nós não podemos nos comparar com alguém que já está na fase da colheita. E quantas vezes você se compara com pessoas que já estão colhendo? Isso desanima. A comparação é péssima e a comparação desanima, porque a gente olha para nós, onde estamos, quem eu sou, como estou, para o outro, e a gente acha que a vida do outro tem mil maravilhas, né? Claro, porque o gramado do vizinho é sempre mais verde, e a gente esquece de olhar para nós e valorizar a nós mesmos, valorizar o nosso tempo e continuar plantando, e a gente desiste. E a gente desiste no meio do caminho. Só que quando a gente desiste no meio do caminho e, por exemplo, para de regar aquela planta, aquela árvore, ela nunca vai virar uma árvore. E aí nós nunca iremos ver aquele tronco firme, os frutos, as folhas, as flores. E o tempo vai passar de qualquer forma, você fazendo o que deve ser feito ou não. O tempo ele passa e ele é implacável com todos nós. E o tempo passa. E quando a gente percebe, já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos de que algo aconteceu, de que algo muito maravilhoso aconteceu, ou de que algo desafiador aconteceu. E o tempo passa. Então, que tal desfrutar desse passar do tempo fazendo o que tem que ser feito? Seja cuidando da tua alimentação, praticando uma atividade física, lendo, olhando para si, praticando autoconhecimento, criando estratégias para que você possa viver o teu caminho, viver o teu propósito, porque o tempo, ele vai passar. E o que mais acontece, infelizmente, é em dado momento a gente se dá conta que passou tempo demais. E aí a gente se questiona, será que ainda dá tempo? E às vezes dá, às vezes não. Depende de qual é o nosso objetivo.
Então, faça o que tem que ser feito, independente do quanto tempo vai demorar, porque, de novo, o tempo vai passar de qualquer forma. Então, faça o que tem que ser feito com fé, com paciência, com confiança e trate a sua vida e os seus caminhos como uma semente. E essa semente, ela precisa ser regada, ela precisa ser nutrida para que ela frutifique, para que ela nasça, para que ela vire a flor, a árvore, a plantinha que ela deve ser, né? Que ela é, com as suas particularidades. Então, faça o que tem que ser feito. E mesmo quando nós estamos naquele momento onde parece que nós estamos no lugar errado, que parece que nós não estamos fazendo o que nós deveríamos fazer, se observe. Será que não é o momento de você estar aí ainda? Será que não, de alguma forma, não é necessário que você ainda esteja nesse lugar? E nos bastidores, vá trabalhando para que você mude o teu cenário no futuro. Não espere sentado, trabalhe para essa mudança. E compreenda o tempo com amorosidade. Porque às vezes a gente encara o tempo como nosso inimigo. E ele não é o nosso inimigo. O tempo, ele é nosso amigo. E o tempo, ele vai trazer tudo o que nós precisamos na hora certa. Porque não existe hora errada. Não existe coincidência. Não existe o acaso. Tudo acontece na hora que deve acontecer. E tudo é como é. E quando a gente encara essa realidade de que as coisas são como são, a gente traz mais leveza para o nosso dia a dia. E não é para se conformar. De novo, vou me conformar porque as coisas são como são, então deixa eu me conformar aqui. Não, não é sobre conformismo, mas sobre entender que as coisas são como são e eu vou agir para mudar, caso eu queira mudar. Mas eu vou entender com serenidade, eu vou viver o contentamento. Isso, inclusive, é um princípio do yoga, que eu tanto respeito, admiro e pratico, e dou aulas. Praticar o contentamento, se contentar com o presente. A gente não vive o momento presente, nós vivemos ou somente no passado, ou nós vivemos no futuro. Mas nós não nos colocamos no momento presente para estar aqui, agora, fazendo o que tem que ser feito. Nós estamos sempre pensando no que aconteceu, pensando no que pode acontecer, mas nós não estamos focados 100% no momento agora, no nosso momento atual. Então, foque no seu momento presente. Trate o tempo como teu aliado, como teu amigo, não como teu inimigo. Abrace o tempo. Vá junto com ele, caminhe junto com ele, confie, tenha fé. E deixo aqui quero deixar um mantra, que é o mantra da compaixão, que é o mantra que eu canalizei dos nossos irmãos estelares, os pleiadianos, que é o Om Hari Om. Esse mantra, ele transmuta o nosso ser, ele ativa a nossa compaixão. E uma vez que nós temos compaixão conosco, nós temos mais compaixão com o outro e nós teremos mais compaixão ao nosso redor. A gente eleva a nossa vibração. Quando nós estamos vibrando alto, também fica muito mais fácil a gente encarar essa espera, a gente encarar esse tempo um pouco mais de inércia, né? Que as coisas parecem que não fluem, que não estão acontecendo. Essa demora. Então, medite com Om Hari Om. Pode ser com seu japamala, e aí você vai pegar lá 108 contas, se você vai fazer Om Hari Om, Om Hari Om, Om Hari Om. Você pode falar ou você pode ouvir e falar isso mentalmente. Se você não tiver um japamala, isso não é uma desculpa para não meditar. Você pode falar verbalmente ou mentalmente quantas vezes você quiser. Pode determinar alguns minutos, né? Eu vou falar por 5 minutos, vou falar por 10 minutos, mas pratique o Om Hari Om. É fantástica essa conexão da meditação com o mantra, e o mantra é uma assinatura energética sagrada, então se permita se conectar com essa energia, com essa vibração.
E vou deixar aqui novamente o meu contato, que é o 13 99707 5788, 13 99707 5788. Estou no Instagram como Nanciano Vale, no TikTok também como Nanciano Vale, e no Instagram e no YouTube Sistema Comando Estelar. Então entre em contato comigo para que a gente possa refletir juntos, conversar, faça o mantra Om Hariom e depois me diga o que você sentiu, como tem fluído isso na sua vida, mas entenda que tudo tem um tempo, não é de um dia para o outro. Então, você se acostumar, se habituar com a prática da meditação, por exemplo, leva um tempo, é de médio a longo prazo, mas quando você olhar para trás, você vai falar, com certeza, que bom que eu comecei. Que bom que eu comecei ontem, que bom que eu comecei há uma semana, que bom que eu comecei há um ano, porque lembrem-se, o tempo, ele é implacável e ele sempre vai passar. E a gente espera olhar para trás e ter o privilégio de poder ter lidado muito bem com esse tempo, mesmo nos nossos desafios, no nosso dia a dia, mas que a gente tenha tido uma espera amorosa. E mesmo ali nos desafios, que a gente tenha tido força interior, força espiritual, autoconhecimento para seguir o nosso caminho no tempo devido, no tempo certo e principalmente aceitando também essa espera amorosa, porque com certeza tudo que tem demorado para acontecer no teu caminho é porque está sendo preparado, está sendo melhor elaborado e também talvez para que você tenha mais compreensão, mais serenidade, que você possa desfrutar ainda mais e não desista às vezes daquelas situações ou daquilo que tem demorado um pouquinho, porque não existe demora. Existe o tempo certo, o tempo de Deus, o tempo da sua alma. Então, caminhe dia a dia, olhe para si, para o teu autoconhecimento, tenha paz, serenidade, principalmente plante coisas boas. A colheita, ela é inevitável, pode acontecer amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, talvez na nossa próxima encarnação, mas tudo que nós plantamos, nós iremos colher. Então eu desejo que você tenha um plantio maravilhoso, um plantio fantástico de coisas boas, de serenidade, de expansão de consciência e amor incondicional, para que você colha em breve ou a longo prazo, ou muito longo prazo, mas que você possa colher e essa colheita de novo, é inevitável, todo o bem, amor que você semeou. Gratidão por estarmos juntos. Tchau, tchau.